1 Coríntios 12, versículo 1 até o versículo de número 11. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, 1 Coríntios 12, de 1 até o verso 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida, a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimentos de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Até aqui, até o versículo 11, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós iniciaremos a última parte dessa série de estudos que estamos a desenvolver, que tem como tema geral mordomia cristã. Então, nós já falamos, e na verdade já havíamos dito isso desde o primeiro estudo, que quando você trata a mordomia cristã, você tem que vê-la em três aspectos. A mordomia dos bens, que trata sobre a administração dos recursos financeiros que Deus nos disponibiliza, a mordomia do tempo, que ressalta a questão da utilização da nossa existência, do nosso tempo, sobretudo do tempo dedicado a Deus, para que nós o utilizemos em louvor e glória do seu nome, e por fim, a mordomia dos dons e talentos, que é o trecho, a parte que nós estaremos a iniciar com a graça de Deus na manhã de hoje. E aqui eu queria fazer uma observação inicial. Nesse terceiro aspecto, conforme nós falamos agora, nós temos os dons e talentos dentro desse aspecto da mordomia cristã. Contudo, os nossos estudos, eles vão focar mais acerca dos dons. É claro que eu vou tocar, vez por outra, relacionado aos talentos que Deus nos concede, mas o nosso foco maior serão os dons espirituais, porque já é um assunto, de certa forma, bem abrangente, e aí nós temos essa necessidade de focar em aspectos específicos, para que assim a gente possa vencer, pelo menos ter um conhecimento geral acerca do tema, acerca do assunto. Então, hoje a gente vai finalizar essa série de estudos de mordomia cristã, trabalhando primeiramente o aspecto da mordomia dos dons espirituais. É claro que a gente não vai fechar esse estudo hoje, mas pelo menos hoje a gente vai dar o pontapé inicial, para que assim a gente possa nos próximos domingos desenvolvê-los com a graça de Deus, com a graça do Senhor. E aí a gente pode se perguntar, aí a gente pode se indagar, mas o que são dons? O que são dons espirituais? Se você estuda a mordomia do tempo, se você estuda a mordomia dos bens materiais, se você vai estudar, como nós vamos estudar agora, a mordomia dos dons espirituais, fica esta pergunta, fica esta indagação, mas o que são dons espirituais? Em termos gerais, meus irmãos, em termos gerais, minhas irmãs, só a título do nosso conhecimento inicial, a gente pode afirmar que um dom espiritual é uma capacidade que Deus nos dá
para que nós possamos servir e servir eficazmente dentro da sua igreja. Então, em termos gerais, pega esse conceito, em termos gerais, pega essa definição. Um dom, no sentido espiritual, um dom espiritual é uma capacidade dada por Deus para que nós possamos servir eficazmente dentro da sua igreja, dentro do seu corpo, aqui neste mundo, aqui nesta terra. Mais adiante, a gente vai aprofundar essa definição. É apenas para a gente ter essa visão geral. Um dom espiritual é uma capacidade. Um dom espiritual é uma capacitação que Deus concede ao seu povo para que eles possam trabalhar em favor do seu reino, em favor da sua igreja. É Deus, irmãos e irmãs, quem faz isso, movido pela sua graça, movido pelo seu favor imerecido. E aí Deus ele vai equipando a cada um de nós para que nós sejamos úteis na realização do seu reino, úteis na realização da sua obra aqui neste mundo, aqui nesta terra. Como nós já dissemos, existe uma frase que eu sempre gostei dela, que diz mais ou menos o seguinte, que nós entramos na igreja para adorar a Deus e nós saímos da igreja para servir a Deus. E como é que nós vamos servir a Deus? Como é que nós vamos trabalhar na sua causa? Como é que nós vamos trabalhar na sua obra? Nós precisamos ser capacitados, nós precisamos ser preparados para isso. E aí a gente vê a questão da utilização dos dons que Deus concede para que este fim, para que este objetivo, para que este propósito, de fato, ele venha se concretizar em nossas vidas. Os nossos dons, eles não são propriedade particular nossa. Os nossos dons, eles não são possessões individuais. Não, são dádivas de Deus, são dádivas do Senhor, que graciosamente Ele nos concede para que, repito, sejamos úteis à sua causa e à sua obra. Então, fiquemos com essa definição inicial acerca do dom espiritual. E é interessante porque quando você vê esse trecho que a gente acabou de ler, 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 11, você vê que é deste tema, você vê que é deste assunto que Paulo ele está tratando em todos esses versos, do versículo 1 até o versículo número 11. Paulo aqui, ele está escrevendo à igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, ela ficava localizada em uma cidade, em uma região muito mundana e também muito pagã. A cidade de Corinto, só para a gente ter uma ligeira noção, uma ligeira ideia, ela era marcada pelo misticismo. Sim, ela era marcada pelo misticismo, onde eventos sobrenaturais ligados às divindades pagãs estavam sendo responsabilizados justamente por causa desses eventos. Então, havia falsas compreensões quanto a isso, e aí o apóstolo Paulo chega e nesse trecho, nesse momento da carta, ele começa a dar esclarecimentos acerca dos dons espirituais, dos dons concedidos pelo Espírito Santo, para que assim os irmãos não lograssem em erro, para que assim os irmãos não se desvirtuassem da verdade. É por isso que ele fala, aí no versículo 2, acompanhe comigo por favor, versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 12, ele diz, sabeis que outrora, veja, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então existia a adoração idólatra, e nessa adoração idólatra existiam eventos sobrenaturais que estavam sendo misturados, que estavam sendo equivocados com os dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo vê esse problema, vê essa dificuldade, e aqui ele vai tratar acerca do assunto, dando esse esclarecimento aos irmãos, para que eles não confundissem e pensassem que eram as mesmas coisas. As coisas sobrenaturais, os eventos sobrenaturais que aconteciam na adoração pagã, ser a mesma coisa das operações do Espírito Santo na vida do seu povo. Paulo disse, não, são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes, e aqui ele vai passar a nos ensinar com clareza, com detalhe, acerca dessas verdades. E aí, no versículo 1, é que ele fala acerca dessa necessidade de quê? Que os irmãos não fossem ignorantes quanto a esse assunto, quanto a esse tema. Veja o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Ele fala, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais
ignorantes. Então, havia aqui falta de conhecimento, havia aqui falta de aplicação correta dos dons espirituais, e Paulo ele vai corrigir. Como? Através da instrução. Como? Através do ensino. Então, com base nisso, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai começar a tratar acerca desse tema, a gente vai começar a tratar acerca desse assunto. E hoje, o que é que a gente vai fazer? Hoje a gente vai dar uma visão geral acerca dos dons espirituais, uma visão geral acerca dos dons do Espírito. A gente vai ver a natureza e a definição dos dons espirituais, a gente vai ver a fonte dos dons espirituais, a gente vai ver os recipientes dos dons espirituais e, se der tempo, a gente vai tirar aqui algumas dúvidas em relação a alguns equívocos que se tem quando nós tratamos acerca desse assunto. Então, a gente vai tentar seguir esse roteiro e, ao final do período de instrução, a gente vai abrir para os irmãos fazerem perguntas, questionamentos e assim a gente poder aprofundar o nosso aprendizado. Então, em primeiro lugar, natureza e definição dos dons espirituais. Em primeiro lugar, natureza e definição dos dons espirituais. Para nós entendermos melhor o que é um dom espiritual, para que nós possamos entender melhor a natureza dos dons espirituais, nós devemos, irmãos e irmãs, olhar, considerar as palavras que são usadas na Bíblia para justamente descrever, para justamente falar acerca desses dons. Isso aqui é o normal, para que você possa ter um significado correto de determinada coisa, para que você possa entender a natureza, a origem de determinada coisa, você precisa ver como é que essa coisa ela é apresentada. Então, essa regra também ela é aplicada aos dons espirituais. Para que nós possamos conhecê-los, para que nós possamos entender a sua natureza, a gente precisa considerar as palavras que descrevem esses dons, para que assim a gente venha ter essa compreensão, para que assim a gente venha ter esse entendimento. E quando nós olhamos aqui para esse trecho, 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 11, nós temos pelo menos 4 palavras, nós temos pelo menos 4 expressões que Paulo usa relacionada aos dons espirituais, que nos dão esse esclarecimento, que nos dão esse entendimento do que é um dom espiritual e também qual é a sua essência, qual é a sua natureza. Então vamos lá, vamos considerar essas palavras, vamos lá, vamos entender o significado delas, vamos ver como é que elas se aplicam enquanto dom espiritual, vamos entender a sua natureza e como isso se relaciona à nossa vida. Então vamos lá, a primeira palavra está no versículo 1, a palavra espirituais. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Originalmente falando, não existe a palavra dons. Se a gente fosse fazer uma tradução mais literal, a gente podia fazer assim: a respeito dos espirituais, porque aqui o apóstolo Paulo está mostrando que os dons eles são espirituais, eles são essencialmente espirituais. E o que é isso na prática? E o que é isso de fato? É que os dons, meus irmãos, espirituais, eles são controlados exclusivamente pelo Espírito Santo, pela terceira pessoa da Trindade. Então, quando você pensar em dom de graça, quando você pensar em dom espiritual, não veja como algo que você, como ser humano, pode produzir. Não veja como algo que você, como ser humano, possa criar. Essa é uma área exclusiva da atuação e do controle do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que nós chamamos dons espirituais. Aqui não são habilidades naturais, mas são dons controlados exclusivamente pelo Espírito Santo, que em nós está por causa da salvação, para que assim nós sejamos úteis ao ministério da igreja, ao serviço cristão aqui neste mundo. Então, repito, ao pensar em dom espiritual, não veja como uma coisa sua, não veja como algo que você pode criar, não veja como algo que você pode gerar, não veja como algo que você pode fazer, mas como algo que é prerrogativa exclusiva do Espírito Santo. Está no seu controle, está na sua direção. Então isso já tira completamente a participação humana nesse processo. Somos apenas vasos, somos apenas canais
tratar sobre os dons é nos levar a essa compreensão. Então, Paulo ele usa essa primeira expressão, espirituais, para falar de quê? Para falar dos dons. Que dons? Os dons espirituais. Mas não só isso, Paulo também fala da palavra dons, quando ele se refere aos dons espirituais. Vejam aí, versículo número 4, veja aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, é a mesma coisa, só que falada de forma diferente. Espirituais, aqui, dons, e ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A palavra dons aqui é a palavra que vem da palavra graça. Dom é uma graça. Dom é um favor imerecido. Dom é algo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. Então isso mais uma vez já tira completamente a participação humana. Não, eu mereço ter esse dom, eu mereço ter essa qualificação, eu mereço ter essa capacitação. Não, meus irmãos, é Deus quem escolhe o dom que vai dar, a quem vai dar, para que assim sejamos úteis na sua obra. A gente não chega meio que numa loja e aí a gente vai escolher, eu quero esse dom, eu quero esse dom, eu quero esse dom, e ora a Deus para que Ele venha nos conceder. Não, Deus é quem dá. Movido por quê? Pela sua vontade. Movido pelo quê? Pelo seu propósito. E aí nós não temos nenhuma interferência. É uma graça, é um favor imerecido de Deus. Então, se você tem um dom espiritual, foi porque Deus determinou que você tivesse esse dom. Se você não tem determinado dom, foi porque Deus também assim não quis. E a gente tem que aceitar o que Deus determinou para nós nessa área. Porque dons são graças, graças divinas. E é interessante porque quando você vai ver acerca dos dons, e em alguns versos, quando surge essa palavra, você vai perceber que de fato é algo que pertence somente a Deus e que Ele dá a quem Ele quer no momento que Ele deseja. Veja aí, por exemplo, versículos 7 e também o versículo 8. Olha só como os dons, eles são soberania de Deus. Os dons não somos nós que escolhemos, mas é Deus quem nos dá a que Ele quer e o dom que Ele quer que nós exerçamos na sua igreja. Veja, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Veja, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E aí Paulo ele vai dizendo, então veja que o dom aqui ele é dado. Você não requer o dom e recebe. Não, Deus chega e lhe dá um dom específico, para que você possa trabalhar na sua causa, na sua obra. Um pouco mais adiante, versículo 11, olha só o que Paulo diz. Mas um só, veja, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, fazendo o quê? Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então Deus pega um crente e dá um dom, Deus pega outro crente e dá outro dom, Deus pega outro crente e dá outro dom, como lhe apraz. É claro que você pode ter mais de um dom, você só não pode ter todos. Houve uma determinada pessoa que disse, eu tenho todos os dons espirituais. Espera aí, vai mentir em outro canto, não tem condições, né? A gente vai ver que são vários dons, você não pode ter todos. Então pelo menos um você tem, e esse dom que você tem foi dado soberanamente por Deus a você, somente a você, somente a você. Sem desmarcar esse texto de 1 Coríntios 12, vamos para Romanos 12. Romanos 12. Olha só o que Paulo diz aqui, mostrando essa questão da graciosidade dos dons. Graça no sentido de ser um favor imerecido. Graça no sentido de ser Deus quem nos dá, sem que a gente tenha nenhuma participação nesse processo. Você não merece, por isso Deus lhe dá. Dom não é recompensa, não é favor imerecido. Versículo 6, Romanos 12, 6. Olha assim, olha aqui o que nos diz a palavra. Tendo, porém, veja, diferentes dons, segundo o quê? Que nos foi o quê? Então, os dons que a gente recebe é segundo a graça de Deus. Então, não reclame com Deus. Ah, Senhor, eu queria ter esse dom. Ah, Senhor, eu queria ter essa capacitação. Ele não quis que você tivesse, mas você tem um que Ele lhe deu. Então, use-o para a glória do seu nome. Procure desenvolvê-lo cada vez mais com a capacitação que Deus lhe concede, para que assim você possa glorificar o nome do nosso Deus. Então, não fique com birra, não fique com raiva, não fique triste. Se Deus lhe deu determinado dom, exerça-o para a glória do seu nome.
E fechando, essa questão da graciosidade dos dons. Abram aí, 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4. Aqui eu procurei enfatizar para que essa verdade fique na nossa mente. Porque às vezes acontece isso. A gente vê determinado irmão desempenhando determinado dom e muitas vezes a gente inveja. Não inveje, procure saber o seu. Faça-o para a glória de Deus, entendeu? Porque a igreja ela é um corpo e cada um tem a sua função. Então, desenvolva a função que Deus lhe concedeu. Veja, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Ele diz, servi uns aos outros. Veja, cada um conforme o dom que, está vendo aí? O dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, haja de acordo com o dom que você recebeu. Haja de acordo com o dom que Deus lhe deu. Foi vontade dele, foi propósito dele, para que você tivesse um dom específico. Então veja, os dons, eles são espirituais, porque são controlados exclusivamente pelo Espírito Santo. Os dons, eles são favores imerecidos que Deus dá, conforme a sua vontade, a cada um de nós, individualmente, para que nós possamos prestar o nosso serviço, o nosso trabalho dentro do reino de Deus. Mas não só isso, dons, irmãos e irmãs, eles são serviços. Olhem aí, o versículo 5. Olha como Paulo se refere aos dons aí, como se eles fossem serviços, como de fato eles são. 1 Coríntios 12, versículo 5. Olha só o que Paulo diz, e também há diversidade nos serviços, se referindo aos dons, mas o Senhor é o mesmo. A palavra serviço aqui é de onde vem a palavra diaconia, diácono, aquele que serve. Os dons, eles são capacitações que Deus nos dá para que nós possamos servir a igreja. É interessante que os dons, eles não são dados para que você possa servir a si mesmo ou se servir de determinadas coisas. Não. Os dons, eles são dados para que você, uma vez que o tenha, você possa servir ao seu irmão, você possa servir ao próximo, de sorte que o dom, ele não serve para você. O dom é para que você possa servir a outros. Veja como isso elimina completamente o nosso egoísmo, o nosso pensamento centrado em nós mesmos, o desejo de querer ser servido pelas pessoas. Não. Se Deus lhe deu, e com toda certeza Ele deu a cada um de nós, um dom espiritual, esse dom ele não deve ser utilizado em benefício próprio. Esse dom ele deve ser utilizado em benefício do próximo, seja ele irmão, seja ele amigo, pessoa, em relação às pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mas jamais o dom ele deve ser feito ou deve ser utilizado para o nosso próprio benefício. É por isso que Paulo aqui chama de serviços. E a gente percebe, e a gente vai ver domingo que vem, de acordo com as divisões dos dons, que cada um deles tem um propósito de servir. Servir à igreja, servir aos irmãos, servir ao próximo. Então um dom é para servir, um dom não é para ser servido, mas um dom é para servir. Então você tem espirituais, porque os dons são controlados pelo Espírito. Você tem favor imerecido, porque os dons são favores imerecidos de Deus. Você tem serviço, porque os dons eles servem para que nós possamos servir ao nosso próximo. E em quarto lugar, a palavra manifestações, se referindo aos dons. Vejam aí, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Olha como Paulo usa aqui essa palavra, aplicando a questão dos dons espirituais. Ele fala: a manifestação do Espírito, veja, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Manifestações aqui significa fazer visível. Manifestação aqui significa mostrar. Então, os dons espirituais, eles servem para nós revelarmos. Os dons espirituais, eles servem para nós mostrarmos o serviço que Cristo desempenha através de nós na sua igreja. É por isso que, conforme nós falamos agora há pouco, os dons não servem para nós mesmos, eles servem para os outros. Então, na medida em que você está exercendo o seu dom, na medida em que você exerce a capacitação que Deus lhe dá, capacitação essa espiritual, capacitação essa dada pelo Espírito, capacitação essa dada pela graça de Deus, através dele, o
que é que a gente faz? A gente revela o serviço que Cristo realiza na igreja através de nós. Às vezes a gente tem uma visão meio que limitada, equivocada, quanto ao trabalhar de Cristo. É certo que Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita de Deus. Mas Cristo, meus irmãos, Ele continua a servir. Ele não serviu apenas durante o período em que esteve aqui conosco, exercendo seu ministério terreno. Sim, Ele aqui esteve presencialmente, mas hoje Cristo, Ele serve através de nós. Cristo, Ele serve através da sua igreja. Cristo, Ele serve através do seu povo. E para tanto, o que é que Ele faz? Ele dá dons para que nós possamos servir e assim mostrar Cristo atuando na igreja. Então, quando você está, por exemplo, exercendo o seu dom de evangelista, pregando a palavra, você está revelando Cristo como aquele que trabalha pregando o evangelho. Quando você está atendendo às necessidades do seu irmão, o que é que você está mostrando? Cristo servindo, atendendo às nossas necessidades. Então, quando nós desenvolvemos os nossos dons, quando nós vivenciamos os nossos dons, a gente revela Cristo, quer seja para a igreja, quer seja para o mundo. Já pensou, meus irmãos, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, a gente está sempre revelando Cristo através dos nossos trabalhos. É por isso que a gente não pode viver parado dentro da igreja, é por isso que a gente não pode viver sem atividade dentro da igreja. Uma vez que você é salvo, faz parte do corpo de Cristo. Uma vez que você é salvo, você tem um dom espiritual. Então, revele Cristo na sua vida através desse dom, sirva de acordo com aquilo para o qual Deus lhe chamou. Mostre que Cristo age e serve a sua igreja e ao mundo ainda hoje. Então, é uma forma assim da gente poder revelar Cristo através da nossa vida, através do nosso viver. Então, o que é um dom espiritual? Ele é essencialmente algo espiritual, porque é controlado pelo Espírito. O que é um dom espiritual? Ele é uma graça de Deus, um favor imerecido que Deus dá a quem Ele quer e deseja, conforme o seu propósito. O que é um dom espiritual? Ele é um serviço através do qual a gente revela a Cristo, o trabalho que Ele desenvolve hoje na igreja e no mundo, através da sua igreja. Agora a gente já consegue ter, né, uma visão mais clara do que é um dom espiritual. A gente consegue enxergar com mais amplidão o que é que ele significa e as suas implicações para a nossa vida. E aí fica de lição, o que é que a gente pode extrair para nós? O que é que a gente pode tirar de aplicação? Pelo menos uma, bem básica, que a gente deve entender, meus irmãos, que os dons espirituais, eles não devem servir para propósitos humanos. Os dons espirituais, eles não devem servir para propósitos humanos. Os dons espirituais, eles devem servir para edificar a igreja. Os dons espirituais, eles devem servir para anunciar o evangelho ao mundo. Os dons espirituais, eles devem servir para, acima de tudo, glorificar a Deus. Então, se você tem, e de fato você tem um dom espiritual, pense nisso, considere nisso, no serviço que você deve prestar, na atuação que você deve ter, no trabalho que você pode empreender em prol do reino e não para si mesmo. Um dom implica nisso, trabalhar para Deus, para a sua casa, para o seu reino, para o seu evangelho, e assim fazer com que Deus se torne conhecido no mundo perdido no qual nós vivemos. Então, em primeiro lugar, o que é um dom? Um dom é tudo isso. Um dom é algo controlado pelo Espírito, um dom é uma dádiva de Deus, um dom é algo através do qual nós servimos, um dom revela, manifesta o serviço de Cristo na igreja, e por isso eu devo utilizá-lo para a glória e glória do seu nome. Então, uma definição mais aprofundada, mais específica do que seja um dom espiritual. Mas em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria trabalhar um outro ponto. Que ponto? A origem dos dons espirituais. Eu já defini o que é um dom espiritual, mas agora eu preciso mostrar aos irmãos de onde ele vem, qual é a sua origem, qual é a sua fonte, o que é que a Bíblia fala acerca disso. Então a gente vai começar a trabalhar nesse segundo ponto, nesse segundo momento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para as Escrituras Sagradas, a gente chega à conclusão que há 3 fontes para os dons espirituais. Os dons espirituais, eles vêm de 3 origens, vamos assim dizer. A primeira delas, como é claro, e a gente de certa forma já viu, os dons espirituais, eles procedem do Espírito Santo. Os dons espirituais, eles procedem do Espírito Santo. É o que Paulo fala. Volte aí mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 12,
versículo 1, versículo 4, versículo 7. Olha só o que diz aqui a palavra, ó. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A gente já falou que aqui é a palavra espiritual, controlado pelo Espírito. Mais adiante, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 7. A manifestação do Espírito. Então, todo e qualquer dom espiritual, ele vem do Espírito Santo. E nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, somente os crentes, eles possuem esse dom, os dons espirituais. Porque o não salvo, ele não foi batizado com o Espírito Santo. O não salvo, ele não é morada do Espírito Santo. Logo, eles não podem ter os dons do Espírito. Mas se você é salvo, se você foi alcançado pela obra, regeneração, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, os dons, eles são reais em sua vida. Você pode até não saber qual é o dom. Eu acho que no terceiro estudo que a gente vai fazer, a gente vai dar algumas orientações de como você identifica o seu dom, ou pelo menos um dom que você venha a ter. Mas que você tem. Por quê? Se você tem o Espírito, como consequência você tem um dom espiritual. Se você foi regenerado pelo Espírito Santo, como consequência você tem um dom espiritual. Essas duas coisas, essas duas realidades, elas estão ligadas. O ser habitação do Espírito com o possuir os dons do Espírito. Então, repito, talvez você não saiba qual seja o seu dom. E às vezes acontece isso. Às vezes acontece de crente passar 10, 20, 30 anos dentro da igreja e não descobrir, não sabe qual é o seu dom. Até porque às vezes há pouca instrução, há pouco ensino quanto a esse assunto. Agora, que você tem, você tem. Que você desfruta. Precisa ser descoberto para que você possa utilizá-lo para a glória de Deus. Por quê? Ele é uma dádiva do Espírito Santo que habita em nós. Então, ó, a primeira fonte do Espírito, a primeira fonte dos dons do Espírito é que eles vêm do Espírito Santo. Mas não só isso. Os dons do Espírito, eles procedem, num sentido geral, da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É claro que o foco maior é em relação à ação do Espírito, mas a gente não pode desmerecer que, quanto à questão dos dons espirituais, as três pessoas da Trindade, elas participam de maneira igual. E Paulo fala isso, fala aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 12. A gente já viu, né, que os dons eles são espirituais, provêm do Espírito, mas não só isso. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, a gente vê que os dons espirituais, eles vêm do Senhor Jesus. Olhem só aí, ó, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5. Veja, e também há diversidade nos serviços, veja, mas o Senhor aqui é o Senhor Jesus, é o mesmo. Há diversidade nos dons, mas o Senhor Jesus Cristo que dá esses dons, ele é o mesmo. Então veja que os dons não é apenas um papel exclusivo do Espírito Santo, mas também do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ver um pouco mais adiante como é que isso acontece. E não só isso, versículos 6 e 18, os dons espirituais como prerrogativa de Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Veja, versículo 6 e também o versículo número 18, diz o seguinte: e há diversidade nas realizações, veja, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Então o Espírito Santo age, nos dando os dons, mas Deus também opera através destes dons. Então você vê isso aqui no versículo 6 e também no versículo número 18. Olha só, mas Deus, veja, dispôs os membros, referindo à nossa função dentro do corpo, de acordo com os dons, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, você vê a participação do Deus Espírito, a participação do Deus Filho e a participação do Deus Pai dentro da doação dos dons espirituais para nós. Não é pouca coisa não, meus irmãos. A Trindade, ela age, seja concedendo, seja nos dando os dons para que a gente possa utilizar na sua obra. É por isso que trabalhar esse tema dos dons espirituais, você percebe que é um tema extremamente relevante, extremamente importante, não só de ordem prática, porque através dos dons a gente tem o desenvolvimento da causa do Senhor, mas também de ordem teológica, quando a gente pensa e considera por que nós temos esses dons.
porque nos foram concedidos pelo Espírito, nos foram concedidos por Deus, nos foram concedidos pelo Senhor Jesus Cristo. Então eles são importantes, importantíssimos para nós, um assunto de extrema relevância para as nossas vidas. Então veja, os dons espirituais, eles vêm do Espírito. Os dons espirituais, eles vêm da própria Trindade, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito. Mas não só isso, os dons espirituais, eles são resultantes da obra de Cristo em nosso favor. Os dons espirituais, eles são resultantes da obra de Cristo em nosso favor. Irmãos e irmãs, abram aí por favor, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 7. Abram aí nesse texto. A gente até já viu nas nossas meditações na carta aos Efésios, mas eu queria lembrar isso aqui novamente. Olha só, Efésios 4, versículo 7 em diante. Ele diz o seguinte, ó: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O dom de Cristo. Verso 8: por isso diz: quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e fez o quê? E concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Versículo 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí segue. Então, o que é que Paulo está ensinando aqui? Que a obra de Cristo, ela resultou na distribuição dos dons do Espírito. Então, em que consistiu a obra de Cristo? Ele veio a este mundo, se encarnou, viveu entre nós 3 anos, morreu pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que após a morte de Cristo, 3 dias ele ressuscitou, triunfou sobre a morte. Mas não só isso, depois de haver ressurgido, Cristo, ele ascendeu aos céus. E quando ascendeu aos céus, ele sentou-se à direita de Deus e lá está. Contudo, no fato dele ter ascendido aos céus, no fato dele ter sido entronizado à direita de Deus, o que foi que ele fez? Ele enviou os dons para nós, através do Espírito Santo. Não foi a promessa que ele fez? A promessa que ele fez em João 14, a promessa que ele fez em João 16, que ele iria para os céus e quando lá chegasse, ele enviaria o Espírito Santo. O mesmo Espírito que regenera, o mesmo Espírito que salva, o mesmo Espírito que produz nova vida, é o Espírito que nos capacita a termos esses dons espirituais. Então, se Cristo não tivesse ascendido aos céus, se Cristo não tivesse sido entronizado à direita de Deus, a gente não tinha nenhum dom na nossa vida. Teríamos a salvação, mas não os dons. Mas juntamente com a salvação que é feita pelo Espírito, há também os dons, para que a gente possa aqui exercer o nosso trabalho dentro do reino, dentro do Evangelho. E é interessante porque quando Paulo fala isso, aqui em Efésios capítulo 4, ele tem a figura de um general, que era muito comum no seu tempo, um general vencedor. Porque nos tempos bíblicos, como acontecia tanto no Antigo como também no Novo Testamento, existiam as guerras entre as nações e sempre uma prevalecia contra outra. Então, quando havia a procissão dos vitoriosos, o general ia à frente e, seguindo o general, o seu exército, e lá no finalzinho, aquelas pessoas que ele havia pego como prisioneiro e os despojos de guerra. Então, o que é que o general fazia quando ele estava entrando triunfantemente na sua cidade, aclamado ali como vencedor? Ele pegava os despojos e saía dando a multidão que estava ali em festa e em polvorosa. Foi isso que Cristo fez, meus irmãos. Quando ele subiu aos céus, ele distribuiu dons aos homens. E ele fala aqui: profetas, pastores, mestres, enfim, todos os dons espirituais. Então Cristo ascendeu aos céus para garantir que eu e você
pudéssemos ser dotados para trabalhar no seu reino aqui na terra. E conforme nós falamos agora há pouco, a partir disso nós pudéssemos revelar que Ele serve, que Ele trabalha ainda hoje nesse mundo. E Ele faz através de quem? De mim, de você, de todos nós, da sua igreja. Então, olhar para os dons é ver isso, é ver como reflexo da obra de Jesus Cristo. Uma obra que salva, uma obra que justifica, uma obra que redime, mas também é uma obra que capacita eu e você para que a gente possa trabalhar na obra do Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E aí você vai ver como o plano da salvação ele é perfeito, como ele se encaixa em detalhes que são pequenos, mas que fazem toda a diferença, e como a gente consegue ter uma visão mais clara de tudo aquilo que Cristo ele fez por nós, e não foi coisa de só menos, mas foi muita coisa e coisa muito importante, inclusive isto que nós estamos estudando na manhã de hoje. Então, como lição, o que é que fica para nós? Nós devemos estimar, meus irmãos, os dons espirituais, porque Deus nos deu, é uma obra da Santíssima Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, e a gente não pode jamais desprezar, a gente não pode jamais menosprezar os dons que Deus nos dá. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco. Talvez você não saiba qual é o seu dom, mas com toda certeza você tem pelo menos um. Então, procure descobrir o seu dom, procure saber aquilo para o qual Deus lhe chamou e glorifique a Deus através desses dons, porque Ele garantiu esses benefícios para as nossas vidas, e louvado seja Deus por causa disso. Então, você tem aqui no primeiro momento a origem e a definição mais acurada do que sejam dons espirituais. No segundo momento, você tem a origem dos dons espirituais. Procede do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo nos concede, o Deus Filho nos garantiu conforme o propósito do Deus Pai. Mas aí existe uma terceira coisa que eu queria falar para vocês na manhã de hoje, dentro dessa visão geral que nós estamos dando, ou seja, os recipientes dos dons espirituais. Quem é que recebe esses dons? De certa forma a gente já falou, quem recebe somos nós que somos crentes, quem recebe somos nós que somos salvos, quem recebe somos nós que passamos pela experiência do novo nascimento. E aqui, meus irmãos, há uma coisa bem interessante, isso vem embutido no processo de salvação, agora vem individualizado para cada um de nós. Por que vem embutido no processo de salvação? Porque um só é o Espírito que nos salva, mas esse mesmo Espírito que nos salva, ele nos dá um dom diferente. Olha só que coisa interessante, ele dá o mesmo Espírito que nos regenera, mas juntamente com a doação desse mesmo Espírito, ele dá dons diversos para cada um de nós. E como é que acontece isso? Foi o que nós falamos agora há pouco, é graça de Deus. Você não escolhe os dons, você não faz sua opção, vou fazer aqui o meu combo dos dons espirituais, eu quero esse, eu quero aquele outro. Não, isso vem naturalmente desde a sua salvação. No momento que Deus lhe salvou, no momento que Deus lhe regenerou, Ele já deu o seu dom, e não vai mudar não, vai ser esse ou serão esses até o final da sua vida, vem embutido dentro do processo de salvação. Então, os dons espirituais pertencem a mim, pertencem a vocês, pertencem a todos nós, porque são presentes, são dádivas que Deus nos dá. Ora, se já fosse muito a salvação, e é muito, Deus ainda, não vou dizer complementa, porque a salvação já é completa, né? Mas Deus ainda nos dá bônus, vamos assim dizer, em relação à nossa salvação, que são chamados os dons espirituais. Então vamos ver alguns textos que mostram isso. Abram aí, Efésios capítulo 4, versículo 7. A gente já viu, mas eu queria ler novamente, só para mostrar aqui uma coisa. É por isso, nesse sentido, nós somos uma igreja carismática, porque nós temos os dons graciosos de Deus na nossa vida, cada um de nós. Queria chamar a atenção de uma expressão que a gente encontra aqui no versículo 7. Olha só: e a graça foi concedida, a gente já viu isso, veja, a cada um não foi a um grupo geral, não foi aquelas pessoas que fazem parte da liderança, não foi uma caixa superior que existe dentro da igreja. Veja, a cada um de nós. Você tem o seu dom, e reitero isso, procure saber qual é,
Os próximos estudos vão dar esclarecimento em relação a isso, sobretudo o estudo daqui a 15 dias, vão ser mais claros quanto a isso aí. Domingo que vem a gente já vai começar a ver. Então procure saber, porque você tem. Você pode ter um dom de ensino, você pode ter um dom de governo, você pode ter um dom de assistência. São as categorias que a gente vai ver domingo que vem. Eu não sei qual é, mas eu sei que você tem. Eu sei que você tem. Então, lhe pertence. É um presente, é uma dádiva individual que Deus lhe deu. Ele olhou para você e separou esse dom especificamente para você. Às vezes não acontece isso, né? Quando a gente presenteia determinada pessoa, né? Você fica ali pensando: o que é que eu vou dar a fulano? O que é que eu vou dar a cicrano? Não, vou escolher algo que seja de acordo com as características dela. Aí você vai, né, um livro, uma roupa em si. Deus não faz isso baseado nas nossas características, porque Ele é soberano. Mas Ele deu um dom específico para nós. Esse presente é seu. É seu. Essa qualificação é sua. Individualmente é sua. Então, a salvação Ele dá ao seu corpo, mas os dons Ele vai dando a cada um, conforme nós temos aqui na palavra, segundo a proporção do dom de Cristo. Um pouco mais adiante, 1 de Pedro capítulo 4, a gente até já viu, né? Eu só queria mostrar esse fato. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. E isso é bom, meus irmãos, sabe por quê? Porque desmistifica essa ideia que muitas vezes a gente tem. Só quem deve trabalhar na igreja é a liderança, os pastores, os presbíteros, os diáconos. Eles também devem trabalhar, eles devem ser referência nisso aí. Mas você também tem a sua participação. Você também tem a sua participação. Deus lhe deu todo um dom para você utilizar na sua obra. Então faça. Às vezes a gente tem a tendência de olhar para os outros, de esperar pelos outros. Não, faça a sua parte, cumpra com a sua responsabilidade, entendeu? Porque você já foi preparado para isso, você já foi dotado para isso. Olha só, versículo 10. E é interessante aqui nesse texto, você vê essa questão dos dons. Não se virem para nós mesmos, mas se virem para o próximo. Dos dons serem utilizados na sua reciprocidade dentro da igreja. Eu tenho o meu dom que sirva meu irmão tem um dom dele que vai servir a mim, e a gente vai servindo uns aos outros, porque igreja é isso. Igreja não é um lugar que você deve viver individualmente. Igreja é um lugar que você deve viver coletivamente. Por mais difícil que seja, e é difícil, porque somos pessoas diferentes, pensamos de formas diferentes, somos criados de formas diferentes, vivemos em ambientes diferentes, mas é aqui que a diversidade deve se tornar em unidade, inclusive quanto à questão dos dons. Olha só, 1 de Pedro 4,10, veja: servi como uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Está vendo? Cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. A gente toma conta da despensa, né? De onde se tirava o alimento para poder assim alimentar a família. Existia a pessoa responsável, né, para poder fazer esse controle. Então nós somos esses administradores. É por isso que a gente fala de mordomia dos dons espirituais, porque nós somos administradores dos dons espirituais que Deus ele nos concede. Então, diante disso, o que é que fica de lição? Procure seu dom. Na verdade, existe uma exortação bíblica nesse sentido. Olha só a exortação que Paulo ele dá em 1 Coríntios 12. Olha só a exortação que Paulo dá em 1 Coríntios capítulo 12. Eu acho que vai dar para a gente terminar o conteúdo. A gente tem mais uns 10 minutos, depois eu abro para vocês. A gente está em classe única hoje, né? Aí fica até melhor da gente fazer isso. O que é que diz o versículo 31 do capítulo 32? Vamos fazer essa leitura todo mundo junto, como se Deus estivesse falando, como de fato Ele está a cada um de nós, e nos ordenando, porque aqui nós temos uma ordem, está no imperativo, é uma ordem de Deus para nós, para a sua igreja que somos nós. Então vamos lá, 1 Coríntios 12, 31, com bastante vigor, disposição, vamos lá. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Está vendo aí?
procure os dons. Procure os dons com zelo, oração, discernimento, direção, aconselhamento dos irmãos. Então você tem essa ordem: procure os melhores dons. Você pergunta: mas pastor, quer dizer que tem dom que presta, tem dom que não presta? Não, todos prestam. São dons espirituais. Alguns vão ter uma relevância maior, uma utilização maior na igreja. Eles vão ser mais visíveis, por exemplo, como o da pregação e do ensino, entendeu? Mas a questão da assistência que você dá, que fica no campo privado, ela tem a sua importância, e como ela é importante, sobretudo para quem está precisando. Então o que Paulo fala é mais nesse sentido, daquilo que a gente consegue enxergar, humanamente falando. Mas todos eles são bons, porque são dons de Deus, e Deus não vai dar nada que não preste a gente, muito pelo contrário, Ele só vai dar aquilo que presta. Então os dons, eles acompanham esse mesmo raciocínio, esse mesmo pensamento. Então procure com zelo, saber qual é o seu dom, saber qual é a sua qualificação, a sua capacitação, para o que Deus lhe chamou para fazer. Eu sei que pelo estudo de hoje talvez fique difícil, porque você talvez nem saiba, né, quais são todos os dons, mas domingo que vem a gente vai ver, pelo menos uns 18 ou 20, você vai ver que vai se encaixar pelo menos em um desses, porque se não for, aí está difícil, né? Mas vai se encaixar, não tem como ficar fora não, você está dentro, que você é salvo, você está dentro, entendeu? Então, você tem ali 20 categorias, não é possível que não vá se encaixar em nenhuma delas, vai com toda certeza. Então, procure com zelo, procure com sabedoria, procure com oração, procure com discernimento, mas procure, para que você possa ser útil à obra do Senhor e assim glorificar a Deus através da sua obra, através da sua vida. Ok? Então veja, em primeiro lugar, a gente trabalhou definições mais específicas e a natureza dos dons espirituais. Em segundo lugar, o que foi que nós vimos? Nós vimos a origem, as três fontes dos dons espirituais: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Agora, a gente acabou de ver os recipientes dos dons espirituais, que somos nós, eu e você, que passamos pela experiência do novo nascimento. Para concluir, irmãos e irmãs, eu queria fazer aqui algumas distinções importantes em relação a esse tema que às vezes gera certa confusão. A primeira distinção: dom do Espírito e dons espirituais. É a mesma coisa? Não, mas uma está dentro da outra. Então, qual é o dom do Espírito? Aquela promessa que Cristo fez lá em João 14,16, que Ele enviaria o Espírito Santo. Aquela promessa que Cristo fez lá em Atos, capítulo 1, versículo 7, antes de ascender aos céus, que os discípulos iriam receber o quê? Poder do alto. Então, aquele é o dom. O Espírito Santo é o nosso dom, e a partir dele vêm os dons. Perceberam a diferença? Estão dentro, mas são diferentes, não é a mesma coisa. Então, você tem um dom do Espírito? Tem, você é salvo, e juntamente com o dom do Espírito, você passa a desfrutar dos dons espirituais. Um está dentro do outro, mas não são as mesmas coisas. A segunda distinção: dons espirituais e fruto do Espírito são coisas diferentes, porque o fruto do Espírito diz respeito às características do salvo. É aquilo que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, 23, onde ele mostra como é que uma vida cheia do Espírito se manifesta: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio. E aí ele faz toda aquela lista. Ali é o fruto do Espírito, mas é diferente dos dons do Espírito, porque o fruto trabalha com as características da nossa salvação, o dom com a capacitação para que a gente possa trabalhar na obra. Vem do mesmo Espírito, mas são, vamos assim dizer, entre aspas, departamentos diferentes, ok? Então, você ser cheio do Espírito, você demonstrar os frutos do Espírito é uma coisa, e você ter o dom do Espírito ou os dons do Espírito é outra, mas ambas pertencem ao mesmo Espírito. Aqui, o fruto em relação a como você se mostra, aqui os dons, aquilo que você usa para a obra de Deus, mas ambos vêm do Espírito Santo. Terceiro lugar, dons espirituais e talentos. Dons espirituais e talentos. O que são talentos? Talentos são habilidades da graça comum que você tem, na verdade, que todos nós temos, se não, pelo menos a maioria. Uns têm habilidade de desenhar,
outros têm habilidade de cantar, eu não tenho nenhuma dessas. Cantar, por exemplo, é uma desgraça para mim, entendeu? Então, eu não fui dotado com esse talento, já estou conformado com isso, porque a realidade não vai ser mudada, a não ser que Deus queira, mas, por hora, a chance é zero disso acontecer. Então, você tem habilidades naturais, desenho, música, de ensino, de administração, mas isso aí são habilidades naturais. Quando você é salvo e você começa a utilizar essas habilidades que você tem de maneira a edificar, de maneira a propagar a palavra, de maneira a fazer crescer o reino de Deus, isso aí passou a ser agora um dom. Está dentro do talento, mas aí a aplicação que é diferente, porque os talentos você usa para a sua vida comum, a sua profissão, a sua vida cotidiana. Os dons não, eles já estão vinculados exclusivamente à obra de Deus, à obra do Senhor. Só para destacar aqui essa diferença, abram aí em Gálatas. Na verdade não é nem destacar a diferença, é só para mostrar esse aspecto. Gálatas capítulo 1. Eu tinha outros textos aqui para mostrar, mas não vai dar tempo. Depois, se vocês quiserem, eu repasso o material. A gente já que estourou o tempo aqui, não vamos estourar mais não. Mas aqui eu queria falar porque às vezes há uma certa confusão. Gálatas 1, 15 e 16, Paulo está dando o depoimento do seu testemunho pessoal, da sua salvação. E ele fala uma coisa interessante aqui, que nos lança luz quanto a isso. Ele fala, versículo 15 e 16: quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo, ele antes de ser salvo, ele fazia parte da religião judaica, ele era fariseu. Eu pergunto, ele não era um mestre que ensinava a lei? Ele tinha essa habilidade, esse talento. Agora, depois da salvação, ele recebeu o dom de ensino, para que assim ele pudesse pegar esse talento que ele já tinha e aplicá-lo de forma mais específica ao ensino das verdades do Evangelho e como Deus utilizou. Não foi à toa que ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, em termos de número de livros, né? Na verdade, muito mais em termos de número de livros. E aí a gente vê todo o conhecimento que ele tinha da lei, ao que tudo indica que ele escreveu a carta aos Hebreus, e aí você vê os detalhes do conhecimento, se foi ele de fato que escreveu aos Hebreus, os detalhes do conhecimento que ele tinha de todos os rituais do Antigo Testamento e como eles se aplicavam a Cristo. Então, todos esses detalhes, aí já é categoria em termos de dons espirituais. Então, eu posso dizer que o talento ele está dentro do dom, quando a pessoa é salva, entendeu? Porque aí ela vai ter esses dons e vai aprimorar os seus talentos para o reino de Deus. Então, fechando, Deus, irmãos e irmãs, não só nos chama para o serviço, Deus também nos capacita a realizar o serviço. Nesse sentido, a gente vê que Deus é gracioso, também, porque Ele podia muito bem nos chamar, faça, e não nos preparar, não nos capacitar para isso, mas é isso que Ele não faz. Não, Ele chama e capacita. E aí a gente vê, dentro desse cenário, a realidade dos dons espirituais. No plano divino, no plano de Deus, Cristo conquistou esses dons para nós. No plano divino, no plano de Deus, o Espírito Santo doou esses dons para nós e agora eles estão disponíveis, vamos assim dizer, a cada um de nós, de acordo com aquilo que Deus nos deu, para que nós possamos utilizá-lo na sua obra. Então, que a gente possa fazer isso, que a gente possa fazer uso disso que Deus nos concedeu, para que a partir dessa capacitação a gente possa ser útil na sua obra, ser útil ao seu reino e servir ao próximo para a glória do seu nome. Então que Deus, meus irmãos, que Deus, minhas irmãs, nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.